Olá, estamos aqui com a palestrante Magna, né, que fez a abertura do nosso congresso. É sensacional, que está trazendo justamente a palestra com o tema do congresso, uma mega responsabilidade, mas que também eu tenho uma admiração e tenho também um envolvimento com quem eu pesquiso, com eu faço parte justamente dessa questão da temática como cultura organizacional, marca empregadora, atratividade, né? E eu queria que você falasse um pouco aí desse tema, né? Qual a importância desse tema para as empresas e como é que as empresas podem contribuir com esse tema com os colaboradores. Perfeito, Carlos. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema que é tão importante, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, é super importante porque é o DNA das nossas empresas, né? É a forma como a gente se apresenta no mercado, é a forma como a gente se conecta com as nossas pessoas colaboradoras, né? Quando a gente fala especificamente desse conceito que eu trouxe aqui também para o Comar, né? Que é o de marca empregadora, a gente está falando de reputação. Essa reputação de uma marca empregadora, a forma como as pessoas enxergam essa marca como uma marca empregadora, seja no mercado, seja pelas pessoas candidatas ou as pessoas colaboradoras, ela tem que estar muito conectada e ela tem que beber dessa fonte que é a cultura organizacional, para que realmente ela seja algo genuíno, que ela realmente seja algo onde as pessoas consigam entender o valor, né, e entender o propósito de estar dentro daquela empresa. Tem sempre uma frase que eu digo, que não importa você não vai conseguir atrair todas as pessoas e nem ser realmente uma marca empregadora positiva para todas as pessoas, e tá tudo bem nisso, né? Você precisa ser uma marca empregadora positiva e ter uma cultura organizacional forte para os talentos do mercado que fazem sentido fazer parte da sua empresa, né? Então a gente tem que perder um pouco desse cenário, né, de ser egocêntrico e achar que a gente tem que atrair e reter todo mundo. Essa não é uma realidade, né? A gente precisa realmente atrair as pessoas certas, e a gente vai atrair e reter essas pessoas certas quando a gente conseguir trabalhar uma cultura organizacional que seja positiva e uma forma como a gente comunique essa cultura organizacional para dentro e para fora. E quem faz isso é justamente a estratégia de employer branding, que a gente chama, né? A estratégia de gestão de marca empregadora, que é a forma como a gente comunica as mensagens da nossa empresa, esse DNA e quem a gente é para fora, para as pessoas candidatas, por exemplo, né, participarem dos nossos processos seletivos, e também para dentro de casa, para as pessoas colaboradoras, onde a gente tem muita importância nesse processo de retenção de talentos que a gente fala tanto hoje, né? Não basta só atrair, a gente precisa reter as pessoas, e a gente vai conseguir fazer isso quando a gente criar conexões emocionais e as pessoas entenderem que o trabalho delas, né, está conectado e tem um propósito e realmente tem uma realidade muito positiva a ponto de fazer com que elas façam parte dessa empresa. Pois é, isso é extremamente importante, porque a gente está falando de cultura organizacional, do que a empresa é, e de transcender isso para poder atrair novos colaboradores, atrair pessoas. E essa comunicação ela precisa ser muito assertiva para você não prometer aquilo que você não tem. Então você acaba fazendo uma promessa, não pode fazer uma promessa do que você não tem. Quando a pessoa chegar, entrar na empresa, ela vai dizer, opa, não foi isso que me disseram que era, eu não vim para essa empresa aqui. Então é extremamente importante, porque a atração tem que ser uma atração correta, né? Uma atração coerente com o que de fato ele vai encontrar lá no dia a dia. Exatamente, você falou uma palavra que é muito importante, né? Você precisa ter coerência nessa produção, né, de conteúdo, nessa gestão de marca empregadora. Realmente você precisa entregar essa comunicação e dizer o que você faz, aquilo que realmente você consegue entregar, né? Não é à toa que a gente fala que, embora sejam conceitos diferentes, o de experiência de pessoas e o de marca empregadora, né, o de employer branding, quando a gente está falando de employer branding, a gente está falando de reputação, e quando a gente está falando de experiência, a gente está falando de momentos que importam, seja nessa jornada de pessoa colaboradora, seja na jornada de pessoa candidata, mas a verdade é que esses momentos que importam são aquilo que forma a sua reputação. Então, se você entrega uma mensagem para o público, né, para tentar atrair talentos, por exemplo, que não seja verdadeira com a entrega de experiência que você tem na sua empresa, é exatamente isso que acontece, né? Aquilo que a gente chama de empresas fake no mercado, né? São aquelas empresas que prometem muito, mas na prática, na realidade, cumprem pouco. E depois fazer a gestão de uma marca empregadora para esses momentos de crise, onde você prometeu uma coisa e não conseguiu entregar, é muito pior, né? A gente não precisa entregar tudo, a gente não precisa ser uma marca empregadora perfeita, mas a gente precisa realmente mostrar aquilo que a gente tem de mais valor. É isso que o Employer Branding faz. Ele trabalha com uma frequência de comunicação adequada, ele trabalha com uma comunicação genuína, verdadeira, né? Que mostre realmente as propostas de valor daquela empresa como marca empregadora. Isso é o mais importante, né? Que a gente mostre uma realidade, que essa realidade seja atrativa para aquelas pessoas que realmente a gente precisa fazer com que se conectem, esses talentos que a gente quer ter na nossa empresa.
Ah, muito bacana isso. E quando você traz as ferramentas, Suzy, lá que apresenta, a grande, vamos dizer assim, o grande diferencial é que as pessoas da própria empresa façam isso também, se engajem nesse propósito, porque não tem essa coisa de dentro ou fora, vida pessoal, vida profissional. As pessoas estão numa conexão ali, estão no ecossistema. Então você trouxe práticas que utiliza muito bem na empresa para engajar a partir dos colaboradores, né? E como isso faz a diferença, porque aquilo é o que ele está sentindo e é o que ele está reverberando para os quatro cantos. É até melhor até a propaganda do boca a boca do que fazer uma propaganda unilateral. Como é essa experiência? Exatamente. Quando a gente fala dos nossos colaboradores, eles são as pessoas mais importantes para criar essa reputação de marca, né? Porque são eles que vivenciam a experiência de trabalhar na nossa empresa. Então não tem ninguém melhor do que essas pessoas que trabalham com a gente para contar quem nós somos como marca empregadora. E isso soa muito mais natural e muito mais genuíno quando a gente fala com todos os mercados, né? É fácil a gente ver, por exemplo, quando a gente faz uma postagem nossa como empresa nas redes sociais ou quando a gente faz uma determinada propaganda, né? A aceitação das pessoas para aquela publicidade, para aquela marca, para aquele conceito, ela é menor do que quando ela é feita pelas nossas pessoas colaboradoras, né? Tem pesquisas que dizem que as pessoas colaboradoras têm até 4 vezes mais poder de fazer com que as pessoas se engajem, né, para uma marca do que a própria marca falando dela mesma. Então isso é muito interessante, né? Então assim, mas antes de fazer com que as pessoas façam essa publicidade a seu favor, comuniquem quem é a sua marca empregadora, antes disso você precisa pensar em experiência. Você precisa realmente oferecer uma experiência de verdade positiva para essas pessoas, para que elas realmente tenham genuinidade naquilo que elas estão falando. E aí, quando isso acontece, quando você consegue usar as pessoas a esse favor, né, para te ajudar a ampliar a sua voz como marca empregadora, isso tem um potencial enorme, é muito produtivo, né? Tudo que a gente faz dentro do United Health Group, por exemplo, é baseado nesse conceito, né? A gente usa as nossas pessoas colaboradoras, desde as fotos que a gente vai mostrar, nas campanhas internas que a gente faz, as fotos são das nossas pessoas, não são de bancos de imagem, os vídeos que a gente cria são de pessoas que trabalham com a gente, tudo que a gente faz é com base em mostrar essa realidade, em a gente poder abrir essa vitrine para que as pessoas conheçam quem a gente é como marca empregadora, principalmente não através da nossa voz como marca, mas através das pessoas para as quais a gente oferece uma experiência positiva de trabalho. Maravilha, aí a magia acontece da comunicação, né? É muito incrível. Muito obrigado, foi um grande prazer te conhecer pessoalmente. Que bom estar aqui com você no Congresso, poder ouvir, poder ver toda a sua contribuição que você tem aí no mundo como marca empregadora, no mundo como uma mulher protagonista, que está trazendo conhecimento para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço todo o time de organização aqui do Comark, está sendo um evento incrível e espero que tenha muito mais conteúdos ainda para que todo mundo aproveite. Obrigada pelo convite. Valeu.